Olá, doutores, vamos iniciar mais um ano de aulas de matemática, tá certo? Essa é a nossa primeira aula de 2021, tá bom? Que esse ano nós possamos passar muitos momentos aprendendo e aprofundando nosso conhecimento sobre a nossa querida e amada matemática, tá bom? E vamos iniciar este ano com a nossa aula sobre razões trigonométricas, tá certo? Vocês já ouviram falar o que é uma razão e o que é trigonométrica, trigonometria? Então, razão aqui quer dizer divisão, doutores. Divisão entre dois valores. E trigonométrica é uma palavra que vem da trigonometria, né? E trigonometria, no grego, trigono, quer dizer triangular, né? Medida dos triângulos. E metria quer dizer medidas. Então, trigonometria é a área da matemática que trabalha com as medidas relacionadas a um triângulo, tá certo? E na razão trigonométrica, nós temos um estudioso muito famoso, que é o Hiparco, que ele viveu aproximadamente há 100 anos antes de Cristo, lá na Grécia, e ele conseguiu medir, né, calcular por aproximação a distância entre a Terra e a Lua, né, com uma aproximação de 10% na margem de erro. E ele também conseguiu fazer vários experimentos sobre astronomia, né, medidas relacionadas aos astros. Então, a trigonometria é uma área da matemática muito importante para trabalhar essa questão da astronomia, das medidas, né, da navegação. E vamos lá, vamos dar continuidade aqui à nossa aula, vendo essas três razões muito utilizadas em concursos, em aplicações do dia a dia, que são chamadas de razões seno, cosseno e tangente. O que é isso, doutores? Nós vamos partir de um triângulo retângulo, ok? Ó, temos um triângulo retângulo, aqui o ângulo de 90 graus, esse lado oposto ao ângulo, ó, é chamado de hipotenusa, doutores. Hipotenusa. Ok? E aqui nós temos dois catetos. Então, dependendo do ângulo que você for trabalhar, vamos supor vamos usar esse ângulo aqui, chamar de esse ângulo alfa. Então, se eu estou focando nesse ângulo aqui, esse cateto aqui vai ser chamado de cateto oposto, doutores, ao ângulo alfa. Cateto oposto. Certo? E esse lado aqui vai ser chamado de cateto adjacente, porque ele está próximo ao ângulo alfa. Então aqui vai ser o cateto, doutor, segura, doutor, adjacente. Jacente, doutor. Então, se num ângulo está trabalhando, se for num problema envolvendo esse outro ângulo aqui, ó, do triângulo, então inverte. Esse ângulo, esse cateto aqui vai ser o adjacente, que vai estar próximo, e esse vai ser o oposto. Então depende do ângulo que você esteja trabalhando, tá certo? Então vamos lá. Então nós vamos ver essas três razões: seno, cosseno e tangente. Seno. A razão seno, doutores, ela é nada mais, nada menos que a divisão do cateto oposto ao ângulo pela hipotenusa, doutores. E aqui nós vamos usar uma abreviação para ficar melhor, tá certo? Então, hipotenusa, nós vamos chamar de H, ok? HI, vamos chamar de HI. Cateto oposto, CO. E cateto adjacente, CA. Ok? Então, o seno é o cateto oposto, CO, sobre a hipotenusa, doutor, H. O cosseno é o cateto adjacente, CA, sobre a hipotenusa, doutor. E a tangente é o CO sobre o CA. CO sobre o CA. Então é só colocar na mente. Bota na mente.
Quando vier uma questão envolvendo, quando falar seno, CO sobre HI. CO, cateto oposto, dividido pelo tamanho e comprimento da hipotenusa. Cosseno, CA sobre HI. Cateto adjacente, dividido pela hipotenusa. E tangente, CO sobre CA. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Também pode ser chamado de COCA. CO barra K. Ok? Doutores, vamos ver aqui um exemplo. Vamos dar valores aqui para o nosso triângulo retângulo. Tá bom? Vou apagar aqui. Segura, segura. Ok? Ó. Vamos colocar aqui valores para esse triângulo. Ok? Vamos supor que esse comprimento aqui, ele aqui vai equivaler a 5 centímetros. Certo? Aqui, 12 centímetros. E aqui, 13 centímetros. Certo? Aqui, lembrando que essas medidas aqui devem seguir a proporção do Teorema de Pitágoras. Que esse lado ao quadrado, né, mais esse ao quadrado, tem que dar esse ao quadrado. Ok? Para lembrar aí, tem que seguir as medidas, né, a proporção do Teorema de Pitágoras. Doutores, pronto, seno. Vamos lembrar? Seno, CO sobre HI. CO, sai daqui, ó. 12. HI, 13. Então, o seno desse triângulo aqui vai ser 12 sobre 13, doutores. 12 dividido por 13. O cosseno vai ser CA, 5, dividido por 13, doutores. Hipotenusa. E a tangente vai ser CO, 12, dividido pelo CA, 5. Então, doutores, nada mais, nada menos que o seno, cosseno e tangente são simplesmente divisões entre lados de um triângulo retângulo, ok? Bota na mente. E aí, muitas questões, a resposta ela pode ficar em fração, tá bom? Como está aqui, ou pode vir em decimais, que é justamente a divisão desse por esse. Se numa questão vier em decimal, aí você vai dividir um pelo outro, ok? Vamos ver aqui, doutor. Lembrando que o seno, o cosseno, sempre vai ser valores entre 0 e 1, né? Esses valores entre 0 e 1, porque sempre o posto do cateto adjacente sempre vai ser menor do que a hipotenusa. Então a divisão de um número menor por um maior sempre vai ficar entre 0 e 1, ok? Aqui no triângulo retângulo, tá certo? E aí vamos dar aqui um exemplo. Eu quero saber aqui a tangente, 12 sobre 5. Então você vai dividir 12 por 5, ok? Vamos lá. 12 dividido por 5, dá 2. 2 vezes 5, 10. Para 12, 2. Quero saber uma casa, bota o 0 e uma vírgula. 20 dividido por 5, 4. 4 vezes 5, 20. Para 20, nada. Então a tangente vai ser igual a 2,4. Ok? No caso da tangente, ela pode ser maior do que 1. Porque a relação vai ser entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Então, doutores, aqui foi a nossa aula, a nossa primeira aula de 2021, trazendo as razões trigonométricas do seno, cosseno e tangente. Até a próxima!